Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, todas as irmãs. Estaremos aqui mais uma vez, nesta noite de segunda-feira. Glória a Deus, por estar agradecendo o Senhor nosso Deus, por essa rica oportunidade, por nós estarmos aqui, neste momento tão maravilhoso, porque o Senhor é a verdade e a vida. Todo aquele que me segue não andará nas trevas, mas andará na luz do Espírito Santo. E esta luz é Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Glória a Jesus maravilhoso. Meu queridos irmãos, vou deixar a palavra do Senhor que está em Lucas. Glória a Deus. Do capítulo 7, do versículo, glória a Deus, dos 18 adiante, em nome de Jesus. João envia 2 dos discípulos e o seu a Jesus. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamado 2 dos seus discípulos, enviou-os e os a Jesus, dizendo: Isto é aquele o que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aquele homem chegaram, junto dele disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: Isto é aquele que havia de vir, e ou esperamos outro? E na mesma hora curou muito de enfermidade e os males espírito maus, e deu vista muito cego. Respondendo então Jesus disse: Ide e anunciai a João o que tende visto e ouvido: o cego vê, e os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, e os mortos ressuscitam, e os pobres anuncia-se ao Evangelho. Bem-aventurado aquele o que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado, os mensageiros de João começou a dizer à multidão acerca de João: O que saíste a ver no deserto? Uma cana balançada pelo vento. Mas o que saíste a ver? Um homem trajado de veste delicada. Eis que os que andam com a veste preciosa, e em delícias então nos palácios reais. Mas o que saíste a ver? Um profeta, sim, e vos digo, é muito mais do que profeta. Este é aquele o que quem está escrito
Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo, o que entre os nascido de mulher, não há maior profeta do que João Batista, mas é o menor no reino de Deus, e o maior do que ele. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vemos a palavra de Deus, né, para cada um de nós, para nós refletirmos, para nós entendermos, né, o agir de Deus nas nossas vidas, as maravilhas que Deus está fazendo nas nossas vidas, em todos os momentos de nossas vidas, né? Os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. O que nós devemos anunciarmos quando João Batista enviou, glória a Deus, aleluia, né? Ele enviou os discípulos, né? Eis que os discípulos de João, glória a Deus, anunciará-lhe todas estas coisas. Então, todos nós devemos anunciarmos todas as coisas que o João Batista, né, foi enviado por Deus, para trazermos para cada um de nós, para nós anunciarmos a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus. E ali João Batista enviou 2 dos discípulos e mandou até Jesus. E ali, meus queridos irmãos, glória a Deus, aleluia, né? O seu discípulo enviou Jesus, dizendo: Eis tu é aquele que havia de vir. Quem ia te vir? Quem ia vir, né? João Batista falou que o maior ia vir. Quem era Jesus? É o maior que João Batista. Quando glória a Deus, aqueles homens queriam ser curados pelo João Batista, né? Foi ser batizado pelo João Batista. O que ele disse? Eles, aqueles discípulos, vai vir um maior que eu. Né? Então, meus queridos irmãos, ele não quis se engrandecer. Porque muitas vezes em nossas vidas, nós queremos se engrandecer a fulano. Falou isso, falou aquilo, eu vou fazer isso. Mas ele mostrou que tudo que foi feito, que tem que ser feito, é em nome do Senhor Jesus Cristo. Era Jesus que ia, né, ia enviar, não, ia ouvir um outro maior que João Batista. Ele mostrou que ele queria ser o menor. Assim, meus queridos irmãos, que nós devemos sermos o menor, não querer ser maior que o outro. Achando, eu sou melhor que fulano, melhor que cicrano. O maior de todas as coisas é Jesus Cristo. Muitas vezes nessa terra, nós ficamos com tanta decepção, achando melhor que o outro. Glória a Deus, aleluia. Mas a palavra do Senhor nos mostra para cada um de nós, seja o menor. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. E ali foi enviado aos discípulos, né? Enviou a Jesus dizendo: Eis tu é aquele o que havia de vir, e o esperamos outros. Ele estava esperando os outros. Quem eram os outros? Jesus Cristo. Ele é o dono de todo. Ele é o dono de todas as coisas. Porque muitas vezes, meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós se desesperamos. A palavra de Deus, ela vem nos mostrando a cada um de nós somos enviados.
Foi Jesus que nos enviou, cada um de nós somos discípulos de Jesus. A cada um de nós foi enviado para anunciarmos o Evangelho, para levarmos o Evangelho para todas as criaturas. Só, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. E na mesma hora curou muitos cegos. Ele curou os leprosos. Naquela hora que Jesus chegou, ali ele curou cego de nascença. Ali ele curou paralítico, ele curou leproso. Como Jesus, ele cura no dia de hoje. O nosso Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo. Então nós devemos ter confiança, nós devemos confiarmos no Senhor. Nós devemos acreditarmos no Senhor Jesus Cristo. Porque Ele está acima de todas as coisas. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é perfeito. Ele curou o cego de nascença. Como tem hoje, no mundo que nós vivemos, muito cego de espírito. Porque o povo vê a verdade e faz de conta que não está vendo. Prefere viver nos enganos. Prefere vivermos nas mentiras, nas falsidades. Então, meu querido irmão, e ali Jesus curou os enfermos de todos os males. Como Ele está curando até hoje. Só que muitas vezes a nossa fé hoje está sendo muito abalada. O povo não está tendo fé quando tinha antigamente. O nosso Deus, Ele não mudou. O nosso Deus, Ele é o mesmo. Ele nos permanece agora e para sempre em nossas vidas. Basta nós crermos, basta nós confiarmos em Deus. Ser mais confiante no Senhor Jesus Cristo. Aquele que confia em Deus serão como um monte de Sião que não se abala. Então, meus queridos irmãos, João Batista enviou 2 dos discípulos até Jesus. E qual foi esses discípulos que Jesus enviou, né? Glória a Deus, aleluia. Ali, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela vem nos mostrando para cada um de nós. E quando aquele homem chegaram, junto dele disseram João Batista, enviou nós a perguntar-te, eis tu aquele havia de vir? Ali ele disse, eis tu aquele há de vir. Então, meus queridos irmãos, seja bem-vindo, nosso irmão, né? O Ali disse que Deus abençoe você, toda a sua família, minha esposa, Vanderlei, né, filho, que Deus abençoe a tua vida, a vida de toda a sua família. Então, meus queridos irmãos, e ali curou o cego de nascença, todos os enfermos, através do nome do Senhor Jesus Cristo. Ali, quando João Batista enviou aqueles discípulos, né, até Jesus, aqueles discípulos foram curados. Assim, meus queridos irmãos, você quer ser curado, você quer ser curada, minha irmã, tenha fé, acredite nas obras do Senhor, acredite nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Gilmar Santana, seja bem-vindo. Acredite naquilo que Deus está te dando. Aproveite as oportunidades que Deus está nos dando para cada um de nós. O nosso Deus, Ele está nos dando para mim e para você, cada um de nós um talento. Só que nem todos sabem aproveitar os talentos que Deus está nos dando.
não sabe aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando para cada um de nós. Quando João Batista enviou dos dois discípulos até Jesus, e ali Jesus curou aqueles discípulos, curou aqueles leprosos, aquele paralítico. Então, meu querido irmão, o que Jesus disse? Respondendo, então Jesus disse: ide e anunciai a João. Ide e anunciai, João, o que tem visto e ouvido ao cego. Será que nós ouvimos as pessoas que estão cegos de espírito? Será que nós damos ouvido a estas pessoas? Ou muitas vezes nós damos ouvido só aquelas pessoas que estão no templo conosco. Muitas vezes nós não damos ouvido àquelas pessoas que estão lá no mundo lá fora. Jesus veio para curarmos todo cego. Quantos que estão na escuridão, na escravidão? Será que nós paramos para ouvir essas pessoas? Talvez essas pessoas estão precisando de uma palavra de conforto. Uma palavra para ser libertada, para ser transformada. E muitas vezes as pessoas não dão ouvido a estas palavras do Senhor. Porque não tem força para suportarmos as lutas, as tempestades do dia a dia. Porque, meu querido irmão, uma andorinha não faz verão. Precisa de mais gente para ajudarmos, tirarmos as pessoas do abismo. Para tirar as pessoas do egoísmo. A palavra de Deus, ela vem nos mostrando, ide e anunciai a João Batista. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, glória a Deus, aleluia, tende visto e ouvido o cego? Muitas vezes as pessoas vê o outro com a deficiência, outra vez a pessoa vê o outro lá bêbado, talvez ele fala algo, muitas vezes faz de conta que não ouve. Não somos que nem Jesus, ele deu ouvido ao cego. Ele foi curado porque Jesus deu ouvido a ele. O que tu quer que eu te faça? Senhor, eu quero que veja. Então nós devemos estar dando ouvido às palavras do Senhor. Nós devemos estar dando ouvido uns aos outros, né? Glória a Deus, aleluia, através de uma palavra, você salva uma vida. Talvez aquela vida está precisando de uma palavra amiga, uma palavra de conforto. E muitas vezes nós não paramos com aquelas pessoas para não ser incomodado. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus. Então essas palavras do Senhor, ide e anunciai a João as minhas palavras. Enviai a João Batista, o cego. Glória a Deus, aleluia. E veio os coxos e andam os leprosos, e são purificados, surdo ouvem. Olha as maravilhas de Deus, gente. Olha as bondades de Deus, as misericórdias que Deus tem por mim e por você. Não porque nós merecemos, nós somos pecador, nós somos falhos. Mas estamos aqui pela misericórdia de Deus. É pela bondade de Deus. Porque Deus é bom. Deus é misericordioso com cada um de nós. A todos os momentos de nossas vidas. Não fique de cabeças baixas, meus irmãos, minhas irmãs. Quando as pessoas falam algo para te ferir, te machucar, não desista das obras de Deus. Não fique achando que aquilo que o outro falou, ela te feriu, ela te machucou, mas tem aquele que cura
de todas as enfermidades que Jesus Cristo. Como Jesus curou esse cego, o coxo, os leprosos, ele pode te curar também. Basta confiar, basta crer e acreditarmos nas promessas do Senhor. Porque a fé remove montanha. Então, meus queridos irmãos, glória a Deus, aleluia, né? Jesus ressuscita os mortos. Como ele ressuscitou Lázaro, que tinha 4 dias que estava naquele túmulo. Quando mais disse Marta, quando Jesus disse, Marta, tira a tampa, glória a Deus, aleluia, do túmulo. Senhor, já cheira mal. Marta, tira a tampa. Jesus, ele pôs as mãos sobre Lázaro, disse, Lázaro, sai para fora. E Lázaro ressuscitou. Então Jesus, ele veio para nos curar de todas as enfermidades. Jesus veio para ressuscitar até os mortos. Olha as maravilhas de Deus, olha as misericórdias de Deus sobre mim e sobre você. Para isto, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos compreender